Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto, dando continuidade à gravação dos vídeos para o nosso mini curso para obreiros e professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje abordaremos um tema que eu creio ser de interesse de todos e pode contribuir para nos ajudar a melhorar a nossa performance na classe ou na igreja como obreiros. O tema que eu pretendo falar hoje é: ser professor é mais que ensinar. É formar vidas para a eternidade. Eu quero iniciar dizendo que, quando nós fomos chamados para o ministério do ensino na igreja, nós não fomos chamados só para ensinar. Nós fomos chamados para formar pessoas, conforme está previsto lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 13. E eu quero tomar como base hoje para a nossa reflexão, Tiago, capítulo 3, versículo 1, que diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. É interessante que num curso que pretende orientar professores e obreiros, eu tome um versículo que diz para que a gente tenha cautela em ser professor. Por que eu quero dizer isso? Porque ser professor não é para quem quer, é para quem é chamado. É talvez um dos ministérios na igreja que mais exige uma chamada clara, convicta, feita por Deus àqueles que vão desempenhar esse trabalho. Porque ensinar na igreja vai além de transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento pode ser feito por qualquer pessoa. Transmitir conhecimento bíblico pode ser feito por teólogos, por pessoas que estudam a Bíblia, por vários motivos. Mas ensinar é uma missão sagrada que influencia gerações e molda vidas para a eternidade. Isso teólogos não podem fazer. Isso professores comuns não podem fazer. Isso só pode fazer aqueles que são chamados, qualificados por Deus para o ministério do ensino. Tiago nos lembra da grande responsabilidade do ensino. Pois cada palavra, cada atitude do professor pode impactar a conduta dos alunos. Pode influenciar na personalidade, no modo de ser de cada aluno. Portanto, é uma responsabilidade muito grande, é um trabalho muito árduo, é um trabalho que exige mais do que qualquer outro trabalho na igreja. Por isso, mais do que informar, que é passar conhecimento, que é dar informações, nós que trabalhamos no Ministério do Ensino, nós que fomos chamados para o Ministério do Ensino, nós estamos trabalhando para formar discípulos, formar pessoas parecidas com Cristo. Esse é o nosso papel. Eu, evidentemente, que não serei exaustivo, mas eu gostaria de apresentar algumas atitudes de uma pessoa chamada para o Ministério do Ensino que farão toda a diferença na vida dos seus alunos. Um professor que tiver o cuidado de desenvolver essas atitudes, de ter esses comportamentos que eu vou citar aqui agora, essa pessoa vai contribuir efetivamente para a formação de cristãos maduros, de cristãos comprometidos com a palavra, de cristãos envolvidos de fato na obra de Deus. Então, a primeira coisa que uma pessoa que é chamada para o ministério do ensino precisa entender é que ela deve ser comprometida com a chamada que ela recebeu para ser professor, para ser um mestre na casa de Deus. Mais importante do que ter líderes dentro de uma igreja é ter mestres que ensinam de fato aquela igreja. E só fará isso aqueles que são realmente comprometidos
com a chamada que recebeu do Senhor. O resultado do trabalho de uma pessoa chamada para o ministério do ensino refletirá para sempre na vida daqueles que o ouvirem. Um professor que ensina como deve ser ensinada a palavra de Deus é uma pessoa que vai impactar a vida de todas as pessoas que passarem por ele para sempre. A segunda coisa, ou a segunda característica, ou a segunda atitude que deve ter aqueles que são chamados para o ministério do ensino é: valorize mais a formação dos alunos do que a informação sobre o conteúdo que eles vão receber. Ao trabalhar qualquer conteúdo, ao trabalhar qualquer idade, qualquer pessoa na igreja, nós precisamos ter cuidado na formação dessas pessoas e não na informação. Como eu já disse em vídeos anteriores, uma pessoa que quer informações, quer conhecimento, ele tem inúmeras fontes, talvez até melhores do que a igreja para ele receber. Inclusive sobre Bíblia. Ele tem a internet, ele tem a inteligência artificial, ele tem vídeos no YouTube aos montes, ele tem centenas, talvez milhares de vídeos que podem contribuir para que ele adquira conhecimento. Mas a formação espiritual de uma pessoa só pode ser feita por pessoas comprometidas com o ensino. A formação de discípulos vai além de passar ou receber conhecimento. Implica em transformar vidas, preparando-as para a eternidade. Tudo que os nossos alunos aprendem, eles aprendem para a vida. E maior parte do que eles aprendem é para a vida aqui. Que no momento em que eles forem chamados para a glória eterna, eles não levarão nada. Mas aquilo que nós, professores na igreja, passarmos para os nossos alunos, formando personalidades, influenciando na conduta, no comportamento, isso refletirá na eternidade. Não tenha dúvida disso. Terceiro, quem ensina deve equilibrar emoção e razão. Olha só. O que muda a vida de uma pessoa não é o ensino que toca o intelecto dele, mas aquele que toca a alma, que toca as emoções. Ao ensinar, nós temos que transmitir vidas. Nós não podemos apenas usar conteúdo para parar no intelecto das pessoas. Nós não temos que mexer só com a capacidade cognitiva das pessoas. Nós temos que mexer com a emoção, com o sentimento das pessoas. Porque é isso que muda a conduta de uma pessoa, é quando ele sente, é quando algo toca os seus sentimentos. Veja, o ensino que muda os alunos não é aquele que atinge o intelecto, mas aquele que atinge o coração. Veja, então, equilibre emoção e razão. É muito importante que você faça isso. Quarto, mantenha-se atualizado e sempre disposto a aprender. Quem ensina não pode deixar de estar aprendendo todos os dias. Vou repetir aqui uma frase de Howard Hendricks, que já disse em outro vídeo: quem para de aprender hoje, deixa de ensinar amanhã. Portanto, você é chamado para o Ministério do Ensino, então se dedique, seja uma pessoa que esmere no seu trabalho na igreja. Não se conforme que porque você é chamado, então você já tem de Deus tudo de graça. Não.
Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá a responsabilidade conforme a nossa capacidade. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu talentos a cada um segundo a capacidade deles. Capacidade é aquilo que eu tenho possibilidade de desenvolver. Então, a partir do momento em que Deus me chama para o ministério do ensino, cabe a mim me dedicar, me esforçar, estudar o máximo que eu puder, aprender o máximo que eu puder, adquirir tudo que eu puder adquirir que vá facilitar a aprendizagem dos meus alunos. É isso que nós precisamos. Então, precisamos nos manter atualizados. Claro, é tecnologias novas que surgem, são informações novas que surgem todos os dias. A internet está carregada de centenas de milhares de informações que são interessantes. Nós precisamos aprender a peneirar aquilo que está aí à disposição e ficar só com aquilo que é precioso. Nós temos que fazer mais ou menos o papel de um garimpeiro. Vocês já viram um garimpeiro quando ele está ali na beira de um rio, fazendo ali, passando a bateia dele ali para separar o ouro do cascalho, da impureza, de tudo mais? Nós precisamos fazer isso. Quando nós vamos para a internet, por exemplo, para pegar alguma coisa, vem tudo, aquele entulho completo, como na bateia de uma pessoa que está garimpando ali. Mas aí ele começa a passar ali, a jogar água dentro da bateia, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Às vezes de uma coisa que tem 10 quilos dentro da sua bateia, depois de alguns minutos tem apenas algumas gramas. É isso que nós precisamos fazer. Então, mantenha-se atualizado. Mantenha-se bem informado sobre o que está acontecendo no mundo, sobre aquilo que diz respeito aos conteúdos que você vai falar. A escola bíblica dominical, por exemplo, tem muita coisa que a gente discute relacionadas a conhecimentos gerais. A gente precisa estar a par disso. Para a gente preparar uma mensagem na igreja, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa estar a par para contextualizar o que vamos pregar com aquilo que está acontecendo no mundo à nossa volta. Portanto, quem para de aprender hoje, deixa de ensinar amanhã. Howard Hendrick, no mesmo livro, Ensinando para Transformar Vidas. Quinto, ensine pelo exemplo e não só com as palavras. Ensinar com o exemplo é muito mais do que você falar. Ensinar com o exemplo é muito mais do que você querer usar técnicas moderníssimas. Você precisa dar exemplo daquilo que você vai ensinar e daquilo que você ensina. Paulo recomendou a Timóteo: seja o exemplo dos fiéis. No trato, na palavra, etc, etc. Lembra da professora que me ensinou lá na APEC, em 1985, o que eu devo para os meus alunos? Eu devo exemplo. Em segundo lugar, eu devo exemplo. Em terceiro lugar, eu devo exemplo. E veja só o que Paulo disse aos filipenses com relação a ser exemplo na vida de quem está aprendendo com você. Veja só o que Paulo disse. O que também aprendestes, aprender, recebestes, aprender, receber, ouvistes, aprender, receber, ouvir, e vistes, aprender, receber, ouvir e ver. Isso vocês façam. Ou seja, para que eu possa exigir de meus alunos o cumprimento de alguma coisa, eu tenho que ter moral suficiente para dizer a eles: faça como eu faço. Sabe, um dos exemplos mais notáveis que eu vejo nas Escrituras foi de Gideão. Quando Gideão foi com os 300 para lutar contra os amalequitas, vocês conhecem aquela história maravilhosa? Quando ele chegou, ele reuniu os 300 e a palavra que ele deu para eles de incentivo foi a seguinte: quando chegarmos perto do arraial, fazei como eu fizer. Irmãos, é muito importante que nós tenhamos moral, que nós tenhamos capacidade para dizer aos nossos alunos: faça o que eu fizer. Isso acaba com todas as outras demais coisas que a gente poderia ensinar. Faça
como eu fizer. Isso é muito, mas muito importante. 6. Ore pelos seus alunos individualmente. Se na sua escola a classe que você ensina não tem uma lista de alunos para chamada, por exemplo, às vezes tem muitas escolas que são classes únicas na escola bíblica dominical, então o professor nem sempre tem o nome de todos os alunos. Procure fazer isso. Anote o nome de todos os seus alunos e ore individualmente por cada um deles. Ore pelo irmão fulano pelo problema que ele passa. Ore pela irmã fulana pelo problema que ela passa. Olha, ore de fato. Viva de fato com interesse claro pelos seus alunos. Você precisa evidenciar isso. Os seus alunos precisam saber que você tem interesse por eles. Você tem que ter capacidade moral para chegar no domingo na classe de escola e dizer assim: irmão fulano, eu orei por você. Claro que você não vai fazer isso de público, mas você vai fazer particularmente para aqueles por quem você orou. Irmã fulana, olha, aquele problema nós estamos orando, Deus vai dar vitória. Sabe, quando os nossos alunos percebem que não estão sendo tratados como objetos, mas como seres humanos, como filhos de Deus, a realidade é outra. E ainda uma 7ª coisa que eu queria te sugerir. Aprenda a depender da ação do Espírito Santo na sua vida. Não confie no seu próprio conhecimento. Veja o que disse o escritor de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Eu estou fazendo a leitura de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje. Vale a pena você aprender a confiar na ação do Espírito Santo. Deixa eu te contar um segredo aqui. Nenhum ensino pode produzir efeitos na vida dos alunos sem a ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Não é o meu discurso eloquente, fervoroso e tudo mais que vai mudar as pessoas, mas a ação do Espírito Santo. E como eu posso fazer isso? Orando por eles. E dependendo da ação do Espírito Santo na minha vida. Note que nenhum ensino pode produzir efeito sem a ação do Espírito Santo. Tanto nas nossas vidas, quanto na vida dos nossos alunos. E já partindo para o final desse vídeo, eu gostaria de falar algumas considerações aqui que eu acho interessante para a gente começar a refletir na aplicação. Primeiro, ensinar é um privilégio, mas também é um grande desafio. Todo professor, toda professora da escola bíblica dominical deve ter compromisso, amor, preparo, dependência do Espírito Santo para que o seu ensino gere frutos para a eternidade. Sem que você, de fato, tenha compromisso, ame, prepare-se para ensinar. Você precisa ter cuidado em se preparar. Você não pode ir para frente da sua classe sem ter estudado a lição muito mesmo. Você não pode ir para frente da sua igreja para ensinar se você não tiver se preparado adequadamente. E você nunca poderá ir para frente da classe da sua igreja se você não depender completamente do Espírito Santo. Lembre disso. Lembre-se também que você não está apenas ensinando uma lição. Não é mais uma lição no domingo, não é mais um culto de doutrina, não é mais uma pregação. Você está formando discípulos de Cristo.
E é isso que a gente precisa ter cuidado, irmãos. Nós não estamos pessoas para nos imitar, para ser nossos seguidores. Nós temos até que ter moral para dizer, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, como disse Paulo. Mas eu não estou formando discípulos meus, eu estou formando discípulos de Cristo. Pessoas que vão imitar Jesus e viver como ele determinou. Note que o ensino cristão é um ministério sagrado que vai além do simples repasse de conteúdos. Nunca se esqueça, por melhor que você seja para transmitir conteúdo, para falar sobre aquilo que é novidade, nada disso muda. Você precisa lembrar que o ensino cristão molda corações e transforma vidas para a eternidade. É isso que nós precisamos entender. Devemos ensinar com dedicação, compromisso, pois o impacto de nossas palavras e ações duram com certeza para a eternidade. E eu agora quero partir de fato para encerrar esse vídeo falando sobre algumas aplicações que eu queria que você refletisse. Essa aqui talvez seja a parte que eu gostaria de que você ficasse mais atento, porque é a parte que eu diria prática do que nós estamos falando. Primeiro, prepare-se espiritualmente antes de ensinar. O conteúdo é importante, mas a unção do Espírito Santo nas nossas vidas faz toda a diferença. Então, prepare espiritualmente. Se você estiver em pecado, cuidado. Se você estiver passando por uma crise espiritual, cuidado. Não vá para frente da classe ensinar sem estar espiritualmente bem. Talvez esse seja um dos motivos de maior fracasso nas nossas escolas e nas nossas igrejas. Professores que não estão bem, que estão com a vida desarrumada e vão querer ensinar outros. Não dá. Reserve um tempo diário, para que você possa orar e meditar na palavra antes das suas aulas. Prepare-se. Segunda aplicação que eu queria que você pensasse. Conheça seus alunos e adapte o seu ensino às necessidades deles. Não vai ensinar para as irmãs como você ensinaria para os homens. Não vai ensinar para os homens como você ensinaria para a mocidade. Não vai ensinar para a mocidade como se você estivesse ensinando para adolescentes. Cada grupo de pessoas na igreja tem uma maneira de aprender diferente, tem necessidades diferentes, tem características emocionais diferentes. Então eu preciso entender isso. Cada aluno tem um ritmo de aprendizagem e eu preciso entender um pouco disso. Orientá-los para que eles alcancem o máximo que puderem. Busque estratégias que tornem a sua aula interativa, relevante e inspiradora para os seus alunos. Lembre-se disso. É muito importante que você faça isso. E mais uma vez eu vou sugerir que você vá até o canal e pegue a playlist que eu preparei só para professores de escola, para quem gosta de ensinar, de pregar na igreja. Tem vários vídeos que eu já gravei em várias ocasiões que fala sobre muita coisa. Vá dar uma olhada para você ampliar aquilo que você precisa aprender mais na presença de Deus. Terceira, ensine com paixão, sabe? O nosso ensino não pode ser uma coisa morta, uma coisa insossa. Nós precisamos ensinar com paixão, mas também com autenticidade. Nós precisamos ensinar de verdade. Sabe? Aquilo que está saindo da nossa alma e não apenas do nosso intelecto. Não apenas que nós nos sentamos diante de um computador e elaboramos um ensino que tenha sido talvez o mais adequado possível. Não. O que muda as pessoas, como eu disse, é aquilo que toca o coração e não o intelecto. Os alunos percebem quando
o professor realmente ama aquilo que faz. Demonstre entusiasmo pelo ensino da palavra e viva aquilo que você prega. Isso é fundamental. Quarto, use técnicas variadas para estimular seus alunos. Aí eu não vou entrar nem no mérito do que você pode fazer para você usar a melhor técnica, fazer o seu ensino mais atraente, mais dinâmico. Gente, a internet está cheia de sugestões muito interessantes. Entre lá, procure, veja o que você pode adquirir em termos de conhecimento para você trabalhar na sua classe, na sua igreja. Eu não vou nem citar exemplos aqui. Eu poderia falar algumas coisas, algumas técnicas, principalmente aquelas que eu uso mais, mas eu não vou fazer isso. Eu quero que você vá atrás e procure ver aquelas que mais se ajustam ao ensino que você vai dar. Cada assunto pode ser usado uma técnica diferente. Cada grupo na igreja pode ser usado as técnicas diferentes. Então, procure isso aí para você fazer o melhor que você puder e ajudar seus alunos a crescerem. E, finalmente, acompanhe o crescimento espiritual dos seus alunos. O ensino não termina no final da aula. Ok? O que você ensina para a sua turma, seja na igreja, como no culto de doutrina, numa pregação ou numa classe de escola bíblica, não termina quando você ora encerrando o assunto. Nada disso. Ali é o começo, é o pontapé inicial. Agora nós precisamos manter contato com os nossos alunos, nós precisamos incentivá-los a colocar em prática aquilo que nós transmitimos e ensinamos para eles da palavra de Deus. Eles precisam de alguém que os estimule. Eu diria que a maioria dos membros da igreja dependem de alguém para os ajudar a caminhar. E nós, na classe de escola bíblica, no culto de doutrina, nós somos as pessoas colocadas por Deus para ajudar esses irmãos a caminharem. Até que todos cheguemos à medida completa da estatura de Cristo. Que o Senhor te abençoe.